Paz do Senhor para os irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Parece que a chuva e o frio espantou um pouco. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Querido Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, Jesus, por aqui estarmos, Senhor, em tua presença. Glorificamos a ti, Senhor, porque és um Deus poderoso. Dá-nos entendimento da tua palavra, que possamos guardá-la, Senhor, em nossos corações, por amor do teu nome. Ó Deus querido, em tudo possamos compreender tudo aquilo que tu queres, Senhor. Ajuda cada um, Senhor, dando sabedoria, graça e unção no teu Espírito. É o que eu te peço e te agradeço desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar? Então vamos lá. Na aula passada, nós falamos um pouquinho daquilo que realmente Jesus era quando criança, quando ele se torna homem, a partir já dos 30 anos, e aí ele começa o ministério da pregação do Evangelho. Tá? Então tem uma diferença, justamente assim, dos 12 aos 30, não existe em lugar nenhum a história que fale sobre como foi a infância, a juventude de Jesus. A gente só sabe lá na frente, quando ele começa já com os 30 anos. Para quando ele tinha 12 anos e depois volta com 30 anos, tá? Aí, como eu falei, qual a necessidade de saber esse período? Nenhuma. Por quê? Porque Jesus atuou como homem. Não houve diferença nenhuma. A única diferença que eu falo assim, que eu acho que espero que vocês tenham compreendido, que ele estava como homem, mas a sua natureza é divina, tá? Ele era o Logos, só que o Logos se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para se tornar um homem simples, como está escrito lá em Filipenses. Então, quer dizer, ele deixou de ser Deus para se tornar um homem. Por mais que nesse ser, lógico, não veio de uma geração, não veio, como a própria palavra diz, de vontade do homem. Não é? Ele veio justamente já, vamos dizer assim, da eternidade, aquele que era o Logos, que agora está no corpo de homem. Da sua infância até a sua idade adulta, a Bíblia não narra essa história justamente porque ele estava como homem, possivelmente trabalhando com José. Não houve milagre algum nesse período, tá? Porque o primeiro milagre vai acontecer aonde? Lá em Caná da Galileia, quando tem as bodas e Jesus transforma a água em vinho. Isso já tem um propósito. Por que só João escreve sobre isso? Porque, como nós já falamos, Marcos lançou o primeiro livro, só que Marcos era discípulo de Pedro, não era apóstolo, não era discípulo de Jesus, ele foi discípulo de Pedro. Então até Marcos é também conhecido como o Evangelho de Pedro. Tá? Depois que Marcos lançou o livro, e olha que um livro curtinho, não é? Já foi feito justamente para os romanos, feito justamente para o povo latino, não é? Que não gosta muito de ler, então ele fez bem curtinho, para que pudessem ler. Então ele foi feito justamente para os romanos, apresentando Jesus ali como servo, como realmente aquele que veio para servir. Mateus, então, vendo aquele evangelho, falou, não, mas se deixar assim, vai ficar um negócio meio estranho, porque ele era rei, ele tinha descendência de rei, ele é filho de Davi. Então, Mateus, ele se preocupa agora em trazer o evangelho de Mateus, trazer Jesus de uma forma em que apresenta ele como um rei. E aí vocês vão perceber que, principalmente em Mateus, Mateus se preocupa em buscar no Antigo Testamento passagens que confirmam aquilo que Cristo está fazendo. E aí pode ver que no Evangelho de Mateus você vai encontrar assim, e ele fez isso para que se cumprisse a Escritura assim, 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 assado. Por quê? Ele prova e comprova que Jesus era o filho de Davi e descendente ao trono. Tá? Feito tudo isso, logo aparece Lucas, não é? E Lucas ele faz um trabalho investigativo. Mateus era apóstolo.
andou com Cristo. Lucas, ele vem fazer um trabalho investigativo para Teófilo. Então, ele talvez não tenha sido nem discípulo e nem sequer conheceu Jesus. É o que alguns alegam. Mas os pais da igreja, os primeiros discípulos dos apóstolos, já diziam que Lucas era discípulo de Jesus, mas nunca foi chamado para apóstolo. Então, isso os pais da igreja contavam, a Bíblia não conta nada. A única relação que nós vemos dentro da Bíblia é que Lucas era médico. E aí Paulo conhece Lucas, os dois começam a viajar juntos. Mas o que é interessante é que Lucas ele faz um trabalho investigativo. Ele vai investigar o que realmente aconteceu sobre a vida de Cristo. E ele, se você analisar realmente o livro, você vai observar detalhes que Lucas dá que os outros não deram. Por quê? É como se ele fosse investigar aquilo que, por exemplo, foi investigar o cego poderia dar mais detalhes. Poderia investigar o leproso e o leproso dar mais detalhes. Então é um livro que se preocupa em trazer detalhes. E para os gregos. Por quê? O próprio que recebeu as cartas de Lucas, ele era grego. Então, todo esse trabalho investigativo. Após esse trabalho investigativo, Lucas conheceu os apóstolos e começou a caminhar com os apóstolos. Aí ele começa a escrever Atos dos Apóstolos. Então ele começa a seguir, porque conhecendo toda a obra de Cristo, ele começa a seguir os apóstolos, até que ele conhece Paulo. Por isso que o final de Atos termina justamente com as histórias de Paulo. Tá? Bem, acontece que João, então, percebendo isso, já tem 3 livros lançados, está sendo espalhado, copiado, refeito, colocado em prática os livros, e João permanece em silêncio. Por quê? Porque é suficiente, vamos dizer assim, na visão de João. Acontece que no meio da igreja começa a se infiltrar pessoas dizendo que Jesus não era Deus. Jesus era apenas um homem. E aí João começa a perceber que há algumas falhas. E aí alguém podia dizer que Jesus já fazia milagre quando era criança. E João, que tinha uma certa intimidade com Cristo, podia falar, não, isso não aconteceu. Então, a preocupação de João é apresentar o Evangelho justamente apresentando Jesus como Deus. E aí ele deixa bem claro, o primeiro milagre feito foi a transformação da água em vinho. Por quê? Porque agora Jesus está com o Espírito Santo. Como homem, ele pode fazer coisas como homem, ainda mais com 100% da sua capacidade. Mas com o Espírito Santo, ele vai mais além. Deu para entender? Um exemplo, vamos lá, amigo dele, Lázaro, morre. Jesus ainda fica um tempo ainda se aguardando. 4 dias depois, Jesus chega no local. Que homem consegue fazer esse homem voltar à vida? 4 dias. O corpo já está deteriorado. Já está se deteriorando. Os órgãos internos já eram. Que homem consegue ressuscitar depois de 4 dias? Existe alguém? Mesmo a medicina hoje consegue? Se passar alguns minutos, olha lá ainda. Não é? Consegue? Como homem? Não. Jesus então faz o quê? Ele chega diante do sepulcro, diante de onde está o corpo de Lázaro. E o que Jesus faz? Uma oração. Para quem? Qual era o propósito da oração? Para Deus. Para Deus? Vamos ler. João capítulo 11. E aí também demonstra que Jesus estava como homem, porque ele chora. Capítulo 11 de João, verso 39. Diz assim: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira, porque já é de 4 dias. Ou seja, o corpo já começou a se deteriorar. Sabe que se tirar a pedra, o cheiro já vai sair, vai se exalar para o lado de fora. Então já está cheirando mal.
Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória De Deus. de Deus. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, e eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da Multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, a oração que Jesus faz não é nem tanto para acordar o Lázaro, é para quê? Não creio. Para as pessoas que estão em volta, porque as pessoas já não acreditavam mais. Quando ele foi lá na casa de Jairo, quantos dias a menina estava morta? Na casa de Jairo? Quantos dias? 3 dias. 3 dias? Dentro da casa, o defunto? Não, acho que já era o primeiro ainda, né? Tinha acabado de morrer, não é? É assim, os judeus não ficam mantendo o defunto dentro da casa. Por quê? Isso é contaminação. Eles não fazem, morreu, já tem que ser levado. Então quer dizer que quanto tempo faz que a menina morreu? Poucas horas, ou poucos minutos, pouco tempo. Chegaram para Jairo e disseram: não incomoda mais o médico que a tua filha está morta. Agora se preocupem em arrumar o funeral, arrumar quem vai levar para o cemitério, porque a menina está lá. Ou seja, não tem mais o que fazer. Então em poucas horas, Jesus chegou, aí alguém pode até dizer: mas vai saber se realmente estava morta? Não é? Mas a gente crê que é lógico, a gente segue a palavra de Deus, mas a questão até é, fisicamente, pode ser possível que ela nem estivesse morta, mas a doença dela deu um reset ali e ela voltou. Não é? Estou falando como ateu agora. Mas, se você lê pela palavra, Jesus chega para ela e diz: menina, levanta-te. E a menina levanta. E a primeira coisa que Jesus faz é: viu, dá de comer para ela, porque a menina estava com fome. Bem, então poucas horas. Agora Jairo, desculpa, Lázaro, quantos? 4 dias, o corpo já está se desfazendo. Então quer dizer, uma obra humana ali é impossível. Então ele faz uma oração para que as pessoas que estão ao redor possam crer que ele foi enviado pelo Pai. E o que é mais interessante, que Jesus chora, não é porque o amigo dele morreu. Se o amigo dele morreu, está onde? Com o pai. Onde está o amigo dele? Seio de Abraão. Vamos lá. Lázaro morreu. Onde está Lázaro? Seio de Abraão. Aonde? Na sepultura ainda? Aonde? Seio de Abraão. Seio de Abraão. Ele já está no seio de Abraão. Então, e como até questionaram uma vez Jesus diz: viu, Deus não é Deus de mortos. Deus, ele é Deus de vivos. Porque para Deus, quem é que morre? Quem que morre? Para Deus alguém morre? Não, por quê? É apenas uma troca de ambiente. Você sai da matéria e vai para o lado espiritual. Ou para a escuridão, ou para a luz. Né? Então, por isso tem que estar com os olhos abertos, para ver a luz. Não foi chamado. Tem que acender a velinha lá para o camarada e seguir o caminho da luz. Nada a ver, né? Ou seja, para Deus tem alguém morto? Não, todos estão. Por isso que daí o próprio Jesus mesmo podia dizer: olha, por isso que é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Estão eles mortos? Não, estão vivos. Então Jesus chegou lá, está todo mundo chorando. Mas está chorando por causa do quê? Por causa que Lázaro morreu? Jesus chora por causa de Lázaro que está morto? Se ele sabe que Lázaro está vivo? Por isso que os crentes, quando morre um crente, ninguém chora no velório. Porque tem plena certeza e convicção que vai se reencontrar. É ou não é? E aí? É essa a certeza? A gente tem certeza da gente. Essa é a certeza que temos. Mas a gente sabe muitas vezes que
pessoas dão testemunho, até mesmo na hora da morte, né? Daquilo que realmente fizeram, aconteceram. Mas aí o que entra interessante, Jesus sabia que Lázaro estava vivo, lá no seio de Abraão. Quando ele chega, o problema é, Marta acredita nele? Maria acredita nele? As pessoas que ali estão, que eram amigos de Lázaro, acreditam nele? Os discípulos acreditam nele? Gente, 4 dias. 4 dias. E esquece aquela passagem lá de Ezequiel, né? O vale de ossos secos. E já está no osso seco. E consegue fazer voltar. Então, Jesus chora justamente por causa da incredulidade. Por isso ele faz a oração. Ele faz uma oração alta, para que todo mundo ouça que ele foi enviado pelo Pai. E vamos continuar. Verso de número 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. Mas ele fez isso como homem? Ou foi através do Espírito Santo? Como homem é impossível, concordam comigo? Sim. Mas com o Espírito Santo, que é Deus, ele pode restaurar? Pode reviver? E assim acontece. Então Jesus faz todas essas operações através do Espírito Santo. Então nós precisamos deixar bem claro, Jesus estava aqui como homem, mas estava nele quem? O Espírito Santo, que é Deus. Então ele era homem. Agora dizer, não, ele era 100% homem, 100% Deus. Não, me desculpe, ele era 100% homem. Mas o que estava nele era Deus. Ele não era Deus. No passado ele era, mas ele deixou de ser Deus. Porque quando eu digo que ele é 100% homem, 100% Deus, eu estou negando o que está escrito em Filipenses. Concorda comigo? E diz lá, Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se ele não é igual, ele é Deus? Não, não é Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele deixou de ser Deus para ser homem. Deu para entender? Tranquilo até aí? Tranquilo? Aí vocês vão perguntar, mas Jesus é Deus? Jesus é Deus? E hoje? Hoje sim. Hoje é. Se eu falar que ele era Deus aqui na terra, então ele mentiu. Por exemplo, perguntaram para ele, Senhor, quando é o dia da tua vinda? Quando é que vai ocorrer o fim do mundo? Ele chegou e disse, eu não sei, somente o Pai o sabe. Então ele mentiu. Se ele é Deus e ele é o mesmo com o Pai, como ele não sabe? Porque ele estava como? Como homem, sentiu fome, sentiu sede, sentiu sono, sentiu cansaço. Ok? Retei, pastor, não deu. Retei segurar, mas... Quero ver a hora que assistir isso aí.